passar a palavra para a Andréa Borges. A Andréa possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, também especialização em Ecologia, é especialista em Gerenciamento de Projetos em Recursos Hídricos e mestranda em Ciências Ambientais. Em 2009, iniciou suas atividades no consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o consórcio PCJ. Então, como coordenadora de projetos, de 2012 a 2014, desenvolveu atividades na mesma instituição, como gerente de sensibilização e gestão. Atualmente é gerente de programas do consórcio PCJ, atuando nas áreas de gestão da água, educação ambiental, proteção dos mananciais e parceria e cooperação institucional. Então, André, fica à vontade para conversar com a gente aqui e apresentar o tão importante olhar da sociedade. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. É isso, tarde. Que bom ter vocês aqui, nesse friozinho, apesar do calor lá de fora. Então, eu vou passar um pouquinho, falar para vocês, né, da nossa experiência como associação civil de direito privado sem fins lucrativos, consórcio PCJ, que surgiu lá em 89, e hoje temos 41 prefeituras e 23 empresas associadas, colaborando com a gestão dos recursos hídricos na nossa bacia. E sou membro, né, participo da Câmara Técnica de Educação Ambiental, dos comitês PCJ. Querida coordenadora está aqui, a Ana Lúcia Floriano. E lá na Câmara Técnica a gente discute, então, né, a Câmara foi formada em 2003, e discutimos vários assuntos, inclusive o tema das mudanças climáticas e outros que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Acho que a gente não precisa comentar, né? Acho que está muito claro para a gente que está rolando alguma coisa diferente, né? Estamos tendo uma mudança da temperatura, o clima, né, tá louco, e esse aumento, gente, né, a gente provavelmente vai ter sérias consequências a depender da temperatura média do nosso planeta. E o que a gente tem visto? Esse aumento da temperatura tem muito a ver com o quê? As emissões de gases de efeito estufa. E hoje o Brasil, os maiores geradores, então, desses gases, né, emissores, são devido às mudanças, né, do solo, né, do uso da terra, então desmatamento, emite muito gás, além da agropecuária, que também, né, o agro é pop, o agro é tudo, ele também emite. E aqui um detalhe, tá, gente? Conversei com várias pessoas, lembrando que são os grandes, né, produtores, às vezes pequenos produtores, se sentem aí no meio do agro, quando a gente fala do agro, né? Teve um senhor, inclusive, que veio conversar comigo uma época, ele era de uma horta, ele tinha uma horta, e concordava com algumas coisas do agro, né? Eu falei, não, senhor, o senhor não se enquadra nesse agro que a gente fala, que explora muita coisa e leva, né, para fora do Brasil a nossa soja, né, que vai para alimentar, enfim, usa para o gado e vai lá para fora, e a gente não tem um bom cuidado com a nossa terra, né? Geralmente quem mais cuida, tivemos aqui uma apresentação, né, os pequenos produtores rurais são aqueles que mais cuidam da nossa terra, onde a gente tem mais áreas preservadas. A gente tem, voltando, e esse aumento de temperatura causada por essa emissão de gases, né, a gente já ultrapassou a média de 1 grau, né, na verdade até um pouco mais, 1,2, estamos quase em 1,3, e tem um infográfico da WWF falando dos riscos climáticos, né, e o que será de diferente, né, porque todo mundo fala, meio grau a mais, meio grau a menos, não faz muita diferença, né? Só que faz muita diferença, e da gente ultrapassar esse 1,5 grau e chegar em 2 graus, a gente pode ter a perda de muita biodiversidade e cada vez mais o que a gente se preocupa aqui, esses eventos climáticos extremos relacionados a nossos ciclos, né, hidrológicos e, né, com tempestades, inundações, enfim. E, infelizmente, né, eu digo infelizmente, as mudanças climáticas não atingem a todos da mesma forma, né? Quem mais sofre com as mudanças climáticas? As pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade.
quando enche o rio, quem que vai ser o primeiro a ser alagado, né, inundado? São as mulheres que na seca e também quando tem um pouquinho de água, são elas geralmente que vão buscar água para cuidar de suas famílias. E quando falta água, quando tem algum tipo de racionamento, onde é que falta primeiro? Nas localizações, né, nas comunidades mais afastadas, né? Então as pessoas, né, as mulheres e as pessoas negras, periféricas e mais pobres são aquelas que mais sofrem com as mudanças climáticas. E é por conta disso que a gente tem que lutar por nossos direitos e nos organizar como sociedade civil. Voltando lá para as bacias PCJ, a gente teve uma experiência bem crítica entre 2014 e 2015. Eu acho que todos vocês aqui já devem ter ouvido falar do famoso Sistema Cantareira, que passava em jornal nacional toda hora. E até isso é uma desigualdade, né, gente? Porque a gente sabe que no Nordeste, muitas vezes todo ano tem uma crise dessa e não fica passando tanto no Jornal Nacional como passou a crise do Cantareira, que envolveu, né, o estado com o maior PIB. Então, sempre a economia acaba também tendo mais destaque. E lá, o que a gente aprendeu com o Sistema Cantareira? Vocês podem ver aí fotos, né? E essa inconstância também que a gente tinha no Rio Piracicaba, né, que em momentos vazões com mais de 500 metros cúbicos por segundo e na seca de em volta de 5 metros cúbicos por segundo, né? Então é muita diferença e toda a biodiversidade ali daquele rio sofre com isso. O que a gente aprendeu então? A gente aprendeu que a gente tem que ficar de olho, né? Desde a crise, muito se falou em alterações, em mudanças, mas o que a gente viu até agora foi só um foco em resoluções estruturais, né? As barragens são importantes, a gente precisa acumular água quando chove para usar na seca, mas essa não é a única solução. Em vários grupos de trabalho que eu participei, se falou muito sobre a proteção dos nossos nascentes, né, dos nossos rios, a infiltração de água no solo, né, controle de perdas. Então, a gente tem várias ações necessárias e não só as de infraestrutura para combater a crise. A gente precisa ter uma atuação política e a nossa participação nos comitês de bacia é isso, gente, é atuar politicamente, como lá, não estou falando partidariamente, estou falando politicamente, para a gente pensar em políticas públicas, como lá a gente fez o manifesto Salve o Cantareira, que foi a partir daí que começou, né, a imprensa a ficar de olho e querer saber o que estava acontecendo, mas a gente já tinha braços do Cantareira totalmente secos nessa época. A gente tem que trabalhar, né, com a prevenção e resposta, então os nossos sistemas de monitoramento, eles têm que estar, sim, ser robustos, a gente tem que investir nisso para que o tempo de resposta seja mais rápido e essas populações mais vulneráveis não sofram tanto. Lidar com a estiagem é trabalhar tanto na demanda, quanto também em ações para aumento da oferta. Então, aumentamos a oferta, e isso inclui o reflorestamento, construção de pequenas barragens, saneamento, mas também temos que pensar nas tecnologias eficientes para reduzir a demanda. E não só, né, como se a população fosse a única responsável em fecha a torneira, quando escova o dente e tal, mas soluções amplas, com reuso da água, aproveitamento de água de chuva e outras tecnologias para todos os setores economizarem essa água. E ser resiliente é ser capaz de enfrentar e superar fortes crises e transformar coisas ruins em aprendizados. E lá nas bacias PCJ a gente tem feito isso por meio de conscientização, né, sensibilização de vários setores, a partir do pessoal da área rural, os proprietários rurais, construção de barraginhas, piscinões ecológicos, reflorestamento e muito material, muitas ações de educação ambiental. Pela Câmara Técnica, nós temos o Jovem Vem para o PCJ, é um movimento que estamos tentando trazer os jovens para nos ajudar nessa luta política e atuação que é necessária, né, dentro dos nossos comitês, e também com parceria com o pessoal do It's Now, né, que é agora, a gente precisa atuar agora para conseguir
minimizar, nos adaptar, mitigar, né, os efeitos das mudanças climáticas. Nós temos uma casa sustentável, a casa mais sustentável, lá no consórcio PCJ, em Americana. Então, fica o convite, se alguém um dia for para lá, pode nos visitar. E nós temos um tour virtual da casa, para quem está longe e não consegue nos visitar. Então, fica o convite. Nosso site é facinho, agua.org.br. Para ir direto no tour virtual, é só colocar /Casa Mais Sustentável. E, por fim, eu queria falar para vocês sobre o projeto Gota d'Água. Todos os anos a gente desenvolve diversas ações com os municípios das bacias PCJ. Esse ano a gente criou o AguaCast, que é um podcast do consórcio. Estamos trabalhando com os educadores para incluírem essa ferramenta em suas classes, né, nas suas escolas, e assim estimulando os alunos, né, que adoram novas tecnologias a participarem. E eu vou passar agora, então, pedir para o pessoal colocar um vídeo de um dos produtos do pessoalzinho lá, das crianças, de um dos municípios da nossa bacia. Vamos conferir. Urgente! Estamos no ano de 2050 e devido às ações do passado, infelizmente, a água do mundo acabou. Estamos com a repórter Luísa Nassus, que trará mais informações. Luísa, tá me ouvindo? Sim, Matheus, estou te ouvindo. E bom, estamos aqui na escola Lucamur, onde os alunos estão em sala de aula e professores e funcionários estão trabalhando, onde todos acabam percebendo a falta d'água. A seguir, você poderá acompanhar algumas filmagens dos momentos de desespero que tomaram conta dos alunos. A gente pensou que era apenas uma falta d'água quando a notícia se espalhou. Parecia até que era fake news. Como podemos pensar em um mundo melhor sem água? Como meu pai irá produzir seus legumes e vegetais para nos alimentar? Como ficará a energia hidráulica? Bom, Matheus, infelizmente a mudança climática causada pelo consumo desenfreado nos trouxe até aqui. Não sabemos por quanto tempo estaremos a salvo. É com você. Essa foi a gota d'água. Para que meu pesadelo não ocorra de verdade, precisamos tomar algumas medidas com urgência. Só assim conseguiremos combater a mudança climática e seus impactos para o mundo. Em 2012, a Organização das Nações Unidas instituiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para superar os maiores desafios do nosso tempo. Cuidar do planeta é melhorar a vida de todos. Faça a sua parte. E aí fica o convite, muito obrigada, para vocês entrarem no nosso YouTube e conferir outros desses vídeos, né? Esse aqui é bem dramático, inspirado no Dia Zero, não sei se vocês lembram, né, da África do Sul, mas temos outros vídeos e materiais, né, que vocês podem se inspirar. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Fundamental esse olhar, né, para a sociedade, da sociedade civil sobre essa temática da resiliência. É importante ver o envolvimento que vocês estão trazendo da juventude, né, isso é fundamental, essa aproximação, né, dos técnicos, daqueles que já estão na área, daqueles que ainda estão para se decidir onde vão trabalhar a temática, o assunto. Então, isso é fundamental. E muito do que você falou aqui, me lembrei muito do nosso programa Produtor de Água, né, da importância da gente revitalizar as nossas nascentes, né, e importante ver que a sociedade civil é fundamental para a implementação desse tipo de projeto, de programa, viu? A gente agradece.